Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de urbanização parte 1. E nessa aula falaremos das formas de expansão de uma cidade, ou seja, de formas de expansão urbana. A princípio você precisa entender que a cidade, ela surge por diversas formas. Pode ser por cortiço, por favela, por conurbação e assim sucessivamente. Então nessa aula nós precisamos entender cada uma delas. Então vamos começar. Bem, primeiro, o que é que nós precisamos entender, querido estudante, o que é urbanização e quando surgiu? Nós precisamos lembrar que a urbanização ela surgiu paralela à Revolução Industrial. Nós vimos isso anteriormente. Não esqueça que com a Revolução Industrial, a cidade se tornou super atrativa e a população começou a ir para o campo. Mas, Alex, o que seria a urbanização? A urbanização nada mais é que o aumento da população urbana a partir do êxodo rural, ou seja, a partir da migração do campo para a cidade. E não esqueça que existem diversos fatores responsáveis por esse processo de urbanização. Você tem fatores atrativos, ou seja, aqueles que atraem as pessoas para a cidade, e tem os fatores repulsivos, que são aqueles fatores que expulsam ou liberam a população do campo para a cidade. Entre os fatores atrativos, se nós compararmos a cidade com o campo, nós vamos perceber que a cidade tem muito mais atividade, tem várias atividades em relação ao campo. Então você tem a possibilidade de melhorias na cidade. Perfeito? E o campo, em contrapartida, tem inúmeros problemas. Entre eles, vimos no vídeo anterior, entre eles nós temos a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras, que faz com que as pessoas busquem constantemente terras, fazem com que as pessoas tenham, infelizmente, a incapacidade da produção agrária. E, claro, essa incapacidade, por causa da concentração fundiária, está relacionado também à mecanização agrícola. Essa mecanização agrícola, ou seja, essa intensa mecanização do campo, faz com que as pessoas possam, na verdade, perder seus empregos. E claro, com a falta de terras e claro, com a falta de emprego, elas migram constantemente para a cidade, portanto, gera o famoso êxodo rural, contribuindo então para o processo de urbanização. Assim, a cidade passa a se expandir através de formas urbanas. É nesse contexto que você precisa entender como é que uma cidade se expande, ok? Bem, inicialmente, nós temos o crescimento horizontal de uma cidade. Observe, nós temos o centro da cidade. E ao passar do tempo, a cidade vai crescendo. Ó. Deu para perceber? Como a cidade cresce nesse sentido, você percebe que ela cresceu do sentido do centro em direção à periferia, você chama isso de crescimento horizontal. Ou seja, quando a cidade cresce no sentido da sua periferia urbana. Só que em virtude desse crescimento, a cidade ela acaba perdendo espaço e tendo pouco espaço. Aí surge uma nova forma, que é o crescimento vertical. Observa, nós temos aqui o crescimento horizontal, em contrapartida nós temos o crescimento vertical a partir do adensamento de prédios, ou seja, a partir da concentração de prédios, ok? E assim surge então o crescimento vertical. Só que com o passar do tempo, uma cidade acaba se juntando ou se unindo com outras cidades. Isso você chama de conurbação. Observe aqui, ó. Nós temos o crescimento simultâneo das cidades, ó. Elas estão crescendo de forma horizontal e tem um momento que elas vão se encontrar. Esse encontro nós chamamos então de conurbação, ou seja, é o encontro físico entre cidades. Dando continuidade, nós precisamos entender que nós temos uma metrópole. O que seria uma metrópole? Confira lá. Nós temos aqui uma cidade central, ok? Que eu vou chamar de A, e tenho as cidades adjacentes, que eu vou chamar de B, C, D e E. Essas cidades, elas passam a ser influenciadas por essa cidade central. Ou seja, essa cidade é a famosa metrópole. Ela é uma cidade que polariza outras cidades. Consequentemente, ela é uma cidade mais moderna, ou seja, tem maior equipamento urbano, é uma cidade mais populosa, ou seja, tem mais pessoas e, consequentemente, uma cidade mais urbanizada, que tem mais infraestrutura. Assim surge a metrópole. Então, o que é uma metrópole? É uma cidade-mãe, é uma cidade que polariza, é uma cidade que influencia
as demais cidades, mas elas formam um conjunto, né? Pois vai ter uma densa infraestrutura. E nesse sentido surge a região metropolitana. O que seria a região metropolitana? Observe, eu tenho a cidade central, conhecida como metrópole, que influencia as outras cidades. Então, o que seria a região metropolitana? Seria um conjunto formado pela metrópole e as cidades por ela polarizadas e influenciadas. Bem, observe o caso de São Paulo. São Paulo, além de ser uma metrópole regional, é uma metrópole nacional e é uma metrópole mundial, onde a sua influência irradia para todo o país, pois é uma cidade muito moderna, populosa, urbanizada, que tem muita infraestrutura, ok? Dando continuidade, não esqueça, uma cidade também passa a ser marcada principalmente pela existência de megacidades. O que são megacidades? São cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, o seu conceito é um conceito quantitativo, diferente da cidade global. A cidade global já é uma cidade que concentra, né, multinacionais, bolsa de valores, um grande adensamento de tecnopolos ou recursos tecnológicos. Então, ela tem uma concentração econômica, até marcadas por financeira. Enquanto a megacidade tem um conceito quantitativo, a cidade global ela tem um conceito qualitativo. Perfeito? Dando continuidade, não esqueçam de uma megalópole. Observe a imagem. Se a gente for observar, a megalópole ela é uma conurbação entre metrópoles. Confira. Aqui do seu lado direito do vídeo, nós temos a cidade do Rio de Janeiro e em torno dela nós temos a região metropolitana. No seu lado esquerdo do vídeo, nós já temos São Paulo, perfeito? E em torno dela você tem a sua região metropolitana. Observe que elas são interligadas por uma via chamada Via Dutra. E observe que elas estão em processo de encontro. Se eu tenho um encontro físico entre duas ou mais metrópoles, eu chamo isso de megalópole. Perfeito? E não esqueçamos também que a cidade ela se expande, às vezes de forma desordenada também. Observe o cortiço. O cortiço, né, a gente percebe uma especulação imobiliária clara. Dentro de um cortiço, a gente percebe pessoas que compartilham os mesmos cômodos, né, que vivem, às vezes, em condições subhumanas. Às vezes, no seu bairro, existem aqueles lugares, né, onde você tem as famosas vilas. E naquelas vilas lá, você tem, né, um banheiro, às vezes, um espaço de lazer, às vezes, uma área, né, de estender roupas, uma área de poder lavar roupas para ser compartilhado por todas as pessoas. Mas o que você precisa entender é que ali por trás existe alguém que está ganhando dinheiro com isso. Isso você tem a especulação imobiliária. Não esqueça que no cortiço você tem a especulação imobiliária e as pessoas compartilham dos mesmos cômodos e dos mesmos ambientes e espaços daquele cortiço, ok? Diferente da favela. A favela, as pessoas constroem de acordo com a sua possibilidade. Elas ocupam áreas de risco, normalmente córregos, margem de rios, né, margem de canais, áreas de morro e constrói de acordo com as suas possibilidades, com materiais, né, de pouca categoria ou sem nenhuma categoria, sem nenhum valor. Então, normalmente as favelas, elas são espaços sem nenhuma infraestrutura que, infelizmente, né, são concentradas por inúmeras pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas excluídas, pessoas com baixa escolaridade, pessoas com baixa renda e, infelizmente, sujeitas, né, ao mundo do crime, pois ali, infelizmente, algumas pessoas, percebendo a ausência do poder público, acabam, né, se infiltrando nessas áreas e, infelizmente, fazendo com que essas pessoas que moram ali possam ser excluídas da sociedade. Mas o poder público precisa corrigir isso, gerando habitações para essas pessoas, gerando mais educação e, claro, principalmente gerando acesso à moradia. E para encerrar, nós temos a rede urbana, querido estudante, que nada mais é que a articulação entre cidades, a ligação entre cidades. Observe, eu tenho a rede urbana clássica. Essa rede urbana clássica, para que eu possa chegar a uma metrópole nacional, partindo de uma vila, eu tenho que passar por cidades intermediárias,
intermediárias, né? Eu passo da vila pela cidade local, chego no centro regional, vou à metrópole regional para então chegar à metrópole nacional. Eu percebo que existe um escalonamento até eu chegar na metrópole nacional. Isso mostra, portanto, uma hierarquia urbana marcada por uma ausência na eficiência da tecnologia, marcada por uma ineficiência do poder público e, claro, né, cidades que ficam subjugadas às cidades mais importantes, dita no cenário da infraestrutura ou até da tecnologia. Diferentemente, né, do que acontece na rede urbana moderna. Na rede urbana moderna eu tenho uma maior eficiência tecnológica, eu tenho uma maior modalidade, né, de transporte, eu tenho meios de transporte um pouco mais eficientes que podem me gerar claramente maior interligação com outras cidades. Observe, da vila eu já cheguei numa cidade local, da cidade local eu posso partir para uma metrópole nacional, posso partir para um centro regional, posso partir para uma metrópole regional. Observe, enquanto na rede urbana clássica eu tenho uma hierarquia urbana, aqui eu tenho uma maior articulação entre as cidades. Perfeito? Essa foi a nossa aula. Um forte abraço e fique com Deus.